Vocês vão observar nesse livro muita coisa inédita, nova, que Deus me deu. A apóstola já leu uma parte do livro. Você leu o livro todo, né? Sim, apóstolo, eu li. É algo obrigatório para todas as pessoas de todas as idades, porque o inimigo, ele é astuto. Eu cresci ouvindo meu pai dizer: Daniela, minha filha, seja uma atalaia, vigilante, porque o diabo é diabo, mas não é burro. E o diabo, com a modernidade, se modernizou para poder criar ciladas e destruir vidas. E muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e o diabo rouba a mente dela através de uma tela. E ela não recebe o que ela tem que receber, porque ela foi sequestrada por Satanás por causa dessa brecha, que foi uma tela, um instrumento que pode ser de bênção, mas sem vigilância se torna uma brecha para Satanás agir na vida da pessoa. Esse livro é uma vacina espiritual na vida do seu filho, na sua vida. Depois que eu li o livro do apóstolo, esse que você está ganhando de presente, eu fiquei mais atenta ao que os meus filhos têm assistido na internet, nas conversas de WhatsApp, e comecei a fazer perguntas inteligentes sobre os comentários que eles fazem na escola entre os coleguinhas, porque enquanto está no santuário, eu sei o que está acontecendo e eu sei a saúde do clima do santuário. Agora você não está com seu filho o tempo todo, e muitas vezes você não está atento à sua própria mente o tempo todo, porque a internet te faz viajar, e se você não tiver disciplina de pôr um guarda na sua mente, um guarda espiritual, você perde a batalha espiritual que acontece na mente. Então é um livro poderosíssimo e revolucionário na sua percepção do mundo espiritual e nos seus enfrentamentos no dia a dia. Olha que maravilha o que o livro nos ensina. Quando a tela se torna um altar. Quando a tela, o que é tela, irmão? Celular. Televisão, mas eu estou falando aí de celular. Vamos lá. Muitas pessoas pensam que estão espiritualmente seguras só porque não se prostram diante de imagens, não oferecem incenso a ídolos e não participam de rituais declaradamente mundanos. Na verdade, o inimigo não desistiu de seduzir a geração atual. Ele apenas mudou a estratégia e trocou a máscara. Se antes a sedução vinha por meio de ídolos de pedra e madeira, hoje ela se manifesta em estratégias modernas, sutis e socialmente aceitas, principalmente entre jovens. Eles sabem que adultério, assassinato, idolatria e feitiçaria são pecados, mas existem outros tipos de armadilhas silenciosas que são igualmente destrutivas. Uma das novas estratégias usadas pelo Império das Trevas é o entretenimento, que contamina a mente, rouba o tempo e corrompe o coração. Na nova estratégia, os espíritos das trevas usam músicas com letras que exaltam a sexualização, a pornografia e o adultério, promovem o desrespeito à soberania de Deus e à dignidade da mulher, banalizam a corrupção humana, desprezam a família e ainda fazem apologia ao crime, ao tráfico e ao uso de drogas. Tudo isso tem sido consumido, compartilhado e reproduzido sem qualquer discernimento ou reflexão. Preste atenção. Entre você e seu filho tem muitas vozes que separam. Ele pode ouvir você e ouvir o coleguinha, ouvir você e ouvir o irmão, ouvir você e ouvir o amiguinho. Mas quando ele lê, nada separa ele da leitura. A leitura entra direto na mente dele.
Então, o que esse livro trata é como blindar a sua mente, a mente do seu filho, para que o inimigo não venha fazer um alojamento de cargas negativas na mente do seu filho, da sua filha, do seu marido, na sua mente, e você possa ter a mente de Cristo. Continue. E enquanto a mente se contamina, a alma adoece. Porque não é só o comportamento que muda, é o interior que vai sendo ferido. Muitos traumas, ansiedades e crises emocionais que assolam esta geração não surgem do nada. Eles são alimentados por comparações constantes, padrões irreais, hipersexualização, rejeição, validação baseada em opiniões alheias. A ansiedade se torna rotina. A depressão vira companheira silenciosa. O vazio e a solidão crescem. Vivemos o que chamam de mal do século. Ansiedade, depressão e tantas outras doenças psicossomáticas que afligem esta geração. Mas por trás dos diagnósticos existentes, por detrás dos diagnósticos, existem corações feridos, identidades quebradas, traumas antigos não tratados. Há pessoas que carregam dentro de si as feridas do abandono, da rejeição, de abusos, de humilhações e fracassos que nunca foram entregues a Deus. Elas tentam anestesiar a dor com entretenimento, com status, com exposição, com prazer momentâneo. Mas distração não é cura. O que ocupa a mente molda a alma. E uma alma constantemente exposta ao pecado adoece. Diz a palavra de Deus, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A corrupção já dominou o mundo. O que antes chocava, agora diverte. O que antes envergonhava, agora desperta desejo. E o engano se aprofunda. As pessoas não apenas consomem, mas admiram e desejam viver aquilo que vem. Querem a vida de influenciadores que ostentam luxo, carros, dinheiro, viagens, mesmo quando é evidente que muitas dessas riquezas vêm de ilegalidade, golpes e violências. O senso moral vai sendo apagado. O crime vira estilo, o inferno vira entretenimento. Romantizam criminosos, chamam bandidos de exemplo de superação, mas não refletem sobre o fim trágico reservado para este caminho. Diz a palavra de Deus, Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. E enquanto correm atrás de vidas fáceis, muitos estão lutando contra crises internas profundas. Olham para a tela e dizem: eu queria essa vida, sem perceber que estão desejando a escravidão espiritual de alguém que já perdeu a paz. O mesmo acontece com mulheres que exibem sexualidade como moeda de aprovação. Jovens imitam poses, roupas, comportamentos, sem saber que por trás das fotos há prostituição, abuso, depressão, vícios e relacionamentos destruídos. Mas mesmo quando a verdade aparece, continuam dizendo: ela é minha inspiração. A aparência virou Deus, a imagem virou altar. E enquanto adoram a imagem, perdem a identidade. Isso gera escravidão emocional, ansiedade, comparação doentia e depressão. Porque quando você tenta viver uma vida que não é sua, destrói a vida que Deus planejou para você. Tais práticas matam os sentimentos mais nobres que Deus criou. O amor não é apenas atração física. Amor é aliança, é construção de família, é encontro de almas sob propósito.
Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o mais destes é o amor. Amém. Gostaram, não? Ela leu primeiro, nem o primeiro capítulo, só a introdução. Qual que é a visão? Pode se assentar. A visão é você dominar a sua casa através da mente, trabalhando a mente do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. A visão em trabalhar a mente não é dar conselho, não, e sim dar ensinamentos que vão edificar o sonho do jovem, o sonho do irmão, o sonho da irmã, nas promessas de Deus. Nós temos um irmão na Bahia, muito rico. Eu não vou contar quanto ele está ganhando não, porque aumentou. Ele tem uma empresa de balsa, mas ele estava contando para mim que teve mês que ele ganhou R$1 milhão no mês. Rico. E ele era pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. E esse irmão, ele não veio hoje não, ele mandou para mim da Bahia farinha, que eu sou viciado na farinha da Bahia. E a minha mulher é viciada em jaca. Ele mandou farinha, jaca, e o Rodrigo Maria é viciado em pimenta. Esse irmão, ele não veio, mandou a oferta dele, mas ele não veio, porque ele fechou um novo contrato com as balsas. Então ele está envolvido na redação do contrato e nesse novo projeto dele. Mas é um irmão maravilhoso que esse ano ele está construindo, ajudando a construir um templo maravilhoso no centro da capital, Salvador, porque ele ama a obra, ele ama o reino. E ele não queria casar, ele divorciou e não queria casar. Falei, mas por que você não quer casar? Ah, não, já tenho 70 anos. Eu falei, só isso? Não quero casar não. Quando foi essa madrugada, ele falou para mim, apóstolo, eu estou pensando seriamente em casar. Eu falei, uai, o negócio está melhorando aí, hein? Eu estou orando por você. Ele falou, estou pensando seriamente em casar, eu vou me casar. E eu falei para ele, depois que você casar, você vai fazer aquilo que eu fiz para ser pai. Ele falou, mas aos 70 anos? Eu falei, aos 70 anos eu me tornei pai, e agora 70 anos você tem que fazer o que eu fiz. Mas é isso, a vida é linda, irmãos. Se você está sentindo que está com dor no corpo, está doente, está capenga, ora, repreenda. O joelho está doendo? Ora, repreenda.
Não precisa do joelho, não, irmão. Vai sem joelho mesmo. Seja feliz. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja feliz. Eu vou pedir à apóstola para ler só um pedacinho do capítulo 2. Por favor, apóstola. Sim, senhor. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você tem que aprender a separar. Olha para cá. Separar. Olha para cá. Essa água aqui é de Deus. Essa água aqui é de Deus. É um exemplo que eu estou dando. Eu quero para mim. Guarda para mim. Essa água da esquerda eu não estou falando de política não, porque quando fala esquerda na política é porque tem do diabo, né? Mas é mesmo. Mas vamos lá, essa água aqui é do demônio. E essa aqui é de Deus. A de Deus eu quero para quem? Para mim. Para mim. E do demônio é o que, irmã? Eu não vou chutar aqui, senão vão olhar os irmãos. Mas eu tenho que chutar. A mim. Hã? A mira. A mira, minha mira é ruim. Eu meto o pé, eu chuto, porque o que não é de Deus eu não quero para mim. Então leia. Capítulo 1. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se você não é amigo do mundo, irmão, não dê ouvido ao que as pessoas do mundo falam, porque não presta. Tem muita gente que está doente porque merece estar doente, quer acender uma vela para Deus, outra para o diabo, quer agradar a Deus e ao demônio. Você tem que aprender a separar. O que é de Deus é seu, e o que é do diabo é do diabo. Fala comigo, o que é de Deus é meu. Deus é meu. Não, não é isso não, não é isso não. Vocês falaram errado. O que é de Deus é meu. O que é de Deus é meu. Meu. E eu não abro mão. Eu não abro mão. Leia. Hoje, muitas pessoas não buscam mais tendas de feitiçarias, mas se entregam a outras armadilhas. Uso excessivo de redes sociais, músicas e conteúdos que contaminam a alma e às vezes as fazem amaldiçoar a si mesmas sem perceber. O demônio só mudou o figurino. Se o povo não se ajoelha mais diante de uma estátua, ele fará o povo se curvar diante de uma tela. O inimigo sabe que se não pode entrar pela porta da idolatria antiga, entrará pela moda, pela música, dança, sexualização e aparências. Ele está moldando a geração para amar o que Deus odeia e desprezar o que Deus ama. Deus tem lado? Tem. Deus tem lado, irmãos? Deus tem lado, irmão? Deus tem lado. Deus tem lado. Deus tem lado, igreja? Tem. Tem. Deus está do meu lado. Amém. Do meu lado. Porque tem gente que fala assim, não, Deus é imparcial. Deus não é imparcial.
Deus é daqueles que creem nele, que acreditam nele, que servem a ele, que são fiéis a ele. Nele temos segurança, nele temos força, nele temos fé, nele alcançamos o que queremos e o que precisamos. Continue. Glória a Deus. O que começa pela modinha ou curiosidade, rapidamente se transforma em portas abertas para a destruição. O diabo é burro? Não. Não. O diabo é diabo, mas não é burro não. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes você canta uma música que parece que não tem nada a ver, mas a música está declarando que você é um derrotado. A música, a letra da música está declarando que você é um perdedor. Continue. São sementes de luxo, vaidade, engano e pecado. O corpo, a mente e principalmente a alma se torna um terreno fértil para a contaminação do inimigo. A desobediência a Deus, mesmo disfarçada de normalidade ou ignorância, traz juízo e escravidão. Diz a palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando falta o conhecimento na cabeça da pessoa, ela não sabe discernir o que presta, o que não presta, o que é de Deus e o que é do demônio. Aí vem a destruição, porque você não sabe. Olha como é sério, olha como é importante. Continue. A vida é um desafio permanente, e nesse embate é essencial aprender a utilizar todas as armas lícitas ao nosso alcance. Dispomos de uma ampla variedade de recursos, materiais, mentais e espirituais, capazes de tornar a jornada mais leve e de nos orientar na conquista do sucesso em nossos projetos. Encontrar o caminho certo é a nossa busca constante, assim como desenvolver novas estratégias para solucionar problemas antigos. Faz parte dessa visão nos fortalecer e nos proteger contra nossas fraquezas físicas, mentais e espirituais. Aí a pessoa fala assim, repita comigo, oh meu Deus, Oh meu Deus, por que comigo dá tudo errado? por que comigo dá tudo Isso é uma frase do demônio. Você já está declarando que dá tudo errado para você. Está amarrado, irmão. amarrado? Está amarrado. Você tem que reclamar. É igual um louvor que eu fiz, que diz assim: eu não posso reclamar e nem... Lembra? Eu não posso reclamar e o que, maestro? E nem questionar se o meu destino é ser feliz. Irmãos, eu já fiz de tudo para me livrar, mas todo lugar que eu vou, eu sou feliz. Pode olhar para a cara da minha... Fica em pé, minha sogra. Fica. Normalmente, cara de sogra é cara feia. Olha que gracinha que ela é. Vira para lá para todo mundo ver. Aí, dá aquele sorriso aí. Olha que maravilha. Olha, tá vendo? Viu? Maravilha. É muito importante. Você também tem uma sogra maravilhosa. Tenho mesmo, pastora Ilza, maravilhosa. Maravilhosa. A filha dela viu elogiando a mãe? Viu? Você viu que eu elogiei sua mãe? Hoje tem. Continue. Ai, meu Deus.
Ai, Senhor. Mas, irmãos, eu não tenho culpa de ser assim e de vocês gostarem de mim desse jeito. Quem olha assim parece até que eu tenho muitos filhos, né, irmãos? 7 só. Vai. Faz parte dessa visão nos fortalecer e nos proteger contra nossas fraquezas físicas, mentais e espirituais. Tais fraquezas são portas abertas para a entrada de doenças, males e maldições. Quando você idealiza vidas falsas, a sua alma perde a sensibilidade. O seu espírito se enfraquece e a sua mente passa a se acostumar com o pecado como se ele fosse algo natural. Assim, a idolatria moderna se instala no coração, enquanto a pessoa acredita estar apenas se divertindo. Tudo isso opera por meio de 4 mecanismos de enfraquecimento espiritual, cujo resultado é devastador. Está acabando. Primeiro, perda de discernimento. O que antes chocava, agora agrada. O pecado deixa de ser rejeitado e vira costume. Segundo, perda da identidade. Ao tentar imitar vidas parecidas, vidas de aparências, de ilusões superficiais, a pessoa deixa de viver a vida que Deus a chamou para viver. O espelho e a tela tornam-se novos deuses. Terceiro, destruição do propósito. A vida passa a girar em torno de aparência, status e aprovação humana, enquanto o chamado de Deus é deixado de lado. Quarto, atração de espíritos malignos. A Bíblia mostra que toda idolatria abre portas para as trevas. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Para que você entenda como o pecado e a destruição entram silenciosamente, há uma metáfora conhecida como a síndrome do sapo cozido, que diz que se você colocar um sapo em uma panela com água fria e começar a aquecê-la lentamente, ele se adapta à temperatura. Primeiro o sapo se adapta à água morna, depois à água quente, até que quando o calor se torna insuportável, seus músculos já estão paralisados e ele não consegue mais sair. Então, o sapo morre cozido. Antes que alguém duvide dessa metáfora, vou ilustrá-la com a história real de uma mulher que reflete uma situação que já aconteceu e ainda acontece com muitas pessoas todos os dias. Havia uma mulher alegre, cheia de vida, que conheceu um homem gentil e atencioso. Tudo parecia um sonho, até que vieram os primeiros sinais. Primeiro, um grito. Depois, uma humilhação em público. E mais tarde, um empurrão. Ela pensou: é só um momento de raiva, ele vai mudar. E continuou no relacionamento. Vieram ciúmes excessivos, os pedidos para se afastar da família, a sugestão de cortar amizades. Sem perceber, ela se isolou de todos que a amavam. Quando ele quebrou o seu celular, ela não chorou, ela se calou. A água já estava quente e dizia para si mesma: eu aguento mais um pouco. Anos depois, quando ele quase tirou sua vida, ela já havia suportado tanto que não conseguia mais reagir. Por um milagre, sobreviveu. Naquele dia, finalmente pulou da panela. Muitas pessoas não percebem quando estão sendo cozidas, seja em um relacionamento abusivo, em amizades com pessoas invejosas, ou em uma vida de pecado e autodestruição. Tudo começa com pequenos desconfortos que, à medida que se acostuma, deixam de incomodar
e se tornam parte da rotina. Quantas pessoas hoje estão presas em vícios que começaram só por diversão? Quantas estão afundadas em dívidas, ansiedade e amargura por não terem pulado fora a tempo? Jogos de azar, dinheiro fácil, emoção rápida, escape momentâneo. Tudo isso começa frio, aparentemente inofensivo, mas pode ferver e destruir vidas. Você não foi criado para viver na água fervente. Você nasceu para a liberdade. Seja sincero consigo mesmo. Você ainda está no controle ou já perdeu o domínio? Essa situação tende a melhorar ou está silenciosamente drenando sua força? Diz a palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em síntese, o livro, ele separa o que é trevas e o que é luz. Ele te ensina a separar: isso aqui eu quero para mim, isso aqui eu não quero, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui é de Deus, isso aqui é do demônio. Na minha casa não entra bebida alcoólica, mas uma cervejinha entra? Não, eu disse que não entra bebida alcoólica. Tem coisas na vida que nós temos que ser radicais, porque começa com uma cervejinha e termina com a morte, como o meu pai morreu de tanto beber, há 40 anos atrás. O pai bebe, o filho bebe, a mãe bebe, a filha bebe, o filho bebe, o pai prostitui, o filho prostitui, a mãe prostitui, a filha vai prostituir, porque são heranças espirituais que vai passando. A vida requer vida. A vida requer vida. Se você quer vida, você tem que viver a vida. Você tem que enxergar a vida. Você tem que fazer com que a vida se torne saudável. A sua vida. E um exemplo para quem quer ter uma vida salutar, uma vida saudável. A mensagem de hoje, que ela leu em 2 capítulos, e eu queria que ela lesse para despertar em vocês. Tem um exemplo no último capítulo que é sensacional. Quer ver? Que diz assim: o campo de batalha é a sua mente. Nenhuma pessoa cai na desgraça porque quer, mas cai na desgraça porque não vigiou e o demônio semeou na sua mente aquele mal que você caiu nele. Tem coisa que você tem que bater o pé e falar assim: isso eu não aceito na minha vida. Essa amizade não presta para mim. Esse pensamento eu não aceito dentro da minha casa. Toda pessoa que quer viver muito, quer ser feliz, ela tem que construir uma família. O sexo foi criado por Deus para você construir uma família.
que começa com um casal, ela e o Rodrigo, depois veio o Davi, depois veio a Manu, depois veio o Daniel, depois vai vir outros. Até fechar 10. 10. Viu, Bispo Rodrigo? Tá ouvindo? 10 é ele, irmãos. Ele está em 8 de 10. É o nosso apóstolo. Se for para ser feliz, eu vou ter 20. Glória a Deus. Pode bater palma. Tem um louvor que fala assim: o que tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu quero ser feliz. Amém. Aleluia. Aleluia. Ô mãe, a senhora está ouvindo ela falar isso, depois a senhora fica julgando a minha cara, viu? Você falou que vai ter 10, agora você vai ter. Calma, mãe, calma. Calma, vó. Vamos fechar? Esse é o último. Página 79, eu estou vendo alguns irmãos acompanhando. Página 79. Mas lembre-se de algo essencial. Quem governa a sua mente, governa seu futuro. Então, tudo que você pensa que vai trazer resultado de imediato, não é de Deus. Até a planta, para dar resultado, você tem que esperar ela nascer, ela brotar, nascer, crescer para dar resultado, não é isso? Sim. Você pode até estar na igreja, mas se sua mente está rendida ao sistema deste mundo, você está lutando desarmado. Quem controla sua mente, controla seu destino. E quem não vigia seus pensamentos, negocia o próprio futuro. A guerra não começou hoje, mas hoje você decide de que lado vai lutar. Não seja ingênuo, não seja distraído, não seja raso, seja vigilante, seja firme, seja inegociável. Que assim como Jesus declarou em João 14:30, o príncipe deste mundo nada tem em mim, você também possa viver de forma que essa seja a sua realidade. O inimigo não tem acesso à minha mente, não tem acesso às minhas emoções, não tem acesso às minhas decisões. Minha mente pertence a Deus, meu coração pertence a Deus, minha vida pertence a Deus. Feche as portas, quebre as armadilhas, tome posição. Você não foi chamado para ser manipulado, foi chamado para governar. O campo de batalha da guerra espiritual é a mente. A batalha é diária e a vigilância deve ser constante. Você não nasceu para cair em armadilhas, você nasceu para vencê-las. E a sua vitória começa hoje. Aleluia! Levantai-vos. Foi só um tira-gosto, né, apóstolo? Porque o livro é recheado de experiências, de curas, de libertações. O que é isso? Não adianta eu orar por você, a apóstola orar por você, a gente orar, você vir aqui orar para você ser curado, se na hora que você virar as costas e ir embora para casa, você admitir que aquela doença que você foi curado
continua dominando seu corpo. Põe a mão no seu corpo. O meu corpo, fala mais forte, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento agora o templo do Espírito Santo, que é o corpo desta irmã, deste irmão. E peço que o Senhor venha enchê-lo de saúde, de força, de paz, de sabedoria. Ó Deus, em nome e por amor de Jesus, eu peço, Senhor, que todos os sonhos, projetos, presentes na mente de cada um dos teus filhos, se concretizem, e teu nome seja glorificado, e a casa deste irmão, desta irmã, se torne um lugar de louvor, de adoração, ó Deus, e o teu nome seja exaltado sempre, e que a abastança, a fartura estejam presentes na vida de cada um de nós, durante todos os dias de nossas vidas, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Você já ouviu falar em nomofobia? É o medo de ficar sem celular, uma preocupação que afeta milhares de pessoas hoje em dia. Vivemos em uma geração dominada por algoritmos que alimentam a ansiedade, geram comparações e promovem vícios em jogos de azar e pornografia, além de criar uma necessidade constante de validação. O vício em telas tem se mostrado um fator que contribui para doenças como depressão, distúrbios do sono, dependência, isolamento social, irritação e dificuldade de concentração. Esse problema não escolhe idade, atinge crianças, jovens, adultos e até idosos. Cuidado! O inimigo de nossas almas, a velha serpente, não parou de agir, apenas mudou de estratégia. Mas para cada ação do inimigo, o arcanjo Miguel tem uma reação ainda mais poderosa. É quando o povo sofre na escuridão que Deus levanta um profeta para guiá-lo em direção à luz. O novo livro do missionário Adelino de Carvalho, intitulado Vencendo as Armadilhas do Inimigo, revela as estratégias ocultas que podem estar adoecendo você. Através da revelação espiritual da Palavra de Deus, ele mostra o caminho para romper com o ciclo negativo do vício em telas, permitindo que você viva em liberdade e com domínio próprio. A tecnologia não deve roubar nada de você. Pelo contrário, deve agregar valor ao seu trabalho, à sua vida e à comunicação saudável com as pessoas que você ama. Seu celular deve tocar para trazer boas notícias. Adquira o seu exemplar do novo livro do apóstolo, Vencendo as Armadilhas do Inimigo, em um santuário do Reino dos Céus, ou através das mãos de um missionário evangelista desta obra.